Então nós estamos dando início ao nosso 5º encontro diocesano de servos, Congresso Diocesano de Servos. E hoje nós temos a alegria de estar conosco, pregando nesses 3 dias, o nosso coordenador nacional, Tatá, veio lá de Minas Gerais, né, Tatá? Itajubá. Então, onde? Itajubá, lá de Minas. E nesses 3 dias nós vamos ter esse encontro com Deus. E nada melhor do que o nosso coordenador nacional para estar nos falando de Deus, quais são as diretrizes da renovação, quais são os objetivos, as metas. E eu convidaria vocês agora em pé, vamos fazer uma oração por ele, pedindo para que de fato Deus venha falar através dele. E seja ele um canal da graça de Deus, que o Espírito Santo possa usar e abusar do Tatá para com a gente, né? Para que possa manifestar a sua graça. Vamos então, meus irmãos e irmãs. Sim, Senhor, nós te louvamos e te bendizemos pela vida do Tatá, que está aqui conosco em nossa diocese, Senhor. Obrigado por essa alegria tão imensa, por esse amor tão profundo que tem por nós. E entregamos em tuas mãos toda a sua vida, todo o seu ser. Entregamos sua família, suas preocupações. E pedimos, Senhor, que nesses 3 dias de encontro, o Tatá possa dedicar-se inteiramente ao anúncio do teu Evangelho. Dai a ele, Senhor, o vosso Santo Espírito, para que não seja ele a falar com esse teu rebanho aqui, Senhor, mas que sejam tuas as palavras que ele possa proferir durante esses 3 dias de encontro. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Tatá, aqui está o teu povo da Diocese de Jundiaí, sobre os seus cuidados. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou uma pessoa tímida, por natureza. O pessoal não acredita muito nisso, mas é verdade. E eu fico assim todo encabulado quando eu recebo esse povo, selo, tal coisa, eu fico todo encabulado. Então, se eu ficar mais encabulado aí pelos cantos, vocês não se assustem não, que eu sou meio assim mesmo, sou meio ridículo, porque nós lá das Minas Gerais, nós somos meio assim mesmo. Meio quietinho. Eu vim com um companheiro, o Geraldo é da nossa comunidade, o coordenador do nosso Ministério de Grupos de Oração e de Juventude, trabalha também com grupos de drogados na nossa comunidade. Companheiro da gente nessa missão. Foi dar o Espírito Santo. Porque nós encontramos isso no Evangelho de João, lá no capítulo 6, quando Jesus Cristo fala, é necessário que eu vá, porque se eu não for, não virá a vós o Espírito Santo. É necessário que ele passasse por tudo aquilo que ele passou. E o que o Senhor passou? Ele passou pela encarnação, porque a encarnação, de uma certa forma, é uma redução de Deus, porque ele abandonou, vamos falar assim, abandonou o convívio na Trindade e se despencou, né, assumindo a humanidade, não se apegando àquilo que é de seu direito, é Deus, e se tornou um como nós, tudo igual, menos no pecado. Portanto, ele passa pela encarnação, ele passa pelo sofrimento de viver essa vida nossa, e passa pelo sofrimento da paixão, passa pela morte da cruz, passa pela ressurreição, para quê? Para dar o Espírito Santo. A razão da missão de Jesus Cristo é dar o Espírito Santo. João, quando começa a falar sobre aquele que virá depois dele, aquele que ele não é digno de desatar as sandálias, aquele que ele viu a pomba pousar e viu que aquele era o Cordeiro de Deus, João diz que virá aquele que vos batizará no Espírito Santo, indicando dessa forma a missão desse Cordeiro de Deus que ele apontava ali naquele momento que ele batizava,
que era o próprio Jesus. Essa era a missão de Jesus, batizar no Espírito Santo, dar o Espírito Santo. Por que João Batista falava isso? Porque a missão dele, João Batista, e era o nome dele, Batista, era batizar no batismo da penitência, no batismo da conversão. E ele fala, virá aquele que tem a missão de batizar no Espírito Santo, de dar o Espírito Santo. Portanto, a razão, a conclusão da missão de Jesus Cristo, a razão de sua encarnação, de sua paixão, de sua morte e de sua ressurreição é dar o Espírito Santo. Esse é o grande fruto da Páscoa que nós colhemos. O Espírito Santo que vem e que há de realizar a redenção, a renovação de tudo aquilo que se tornou velho pelo pecado. E é o Espírito Santo que renova todas essas coisas. E é possível o Espírito Santo renovar todas essas coisas porque o Senhor está à direita de Deus, e de lá está mandando o Espírito Santo. E para ele estar à direita de Deus, foi necessário ele passar todo por esse trajeto todo de sofrimento, de morte e de ressurreição. Por isso, o grande fruto para nós da Páscoa é o derramamento do Espírito Santo. É o dia de Pentecostes. Por isso, toda a história da salvação é encarada, é interpretada a partir do derramamento do Espírito Santo. Não é só o nascimento público da igreja, não é só a inauguração da missão da igreja, não é só a inauguração da nossa missão na igreja, não. É mais do que isso. É o fruto da salvação conquistada por Jesus Cristo na cruz. É o fruto pascal, é o Espírito Santo, é o dia de Pentecostes. E o Pentecostes inaugura um novo tempo, inaugura um novo momento de toda a história da humanidade. Tanto é que aí no capítulo 2, nós vamos encontrar São Pedro falando isso, lá no versículo 14, a partir do versículo 14. Nós encontramos São Pedro explicando para aquela multidão que estava reunida ali na frente do cenáculo, que se reuniu ali por causa daquele ruído que aconteceu no dia de Pentecostes, porque falam que nós da Renovação Carismática somos escandalosos, não falam? Bom, pelo menos lá no nosso lado falam que nós somos muito exagerados, não sei como é que é por aqui. Falam também? Gozado, né? Eu acho que falam em tudo quanto é lugar. Mas vocês imaginem, o Espírito Santo é escandaloso a beça. Olha, se vocês apanharem, voltando, né, lá no capítulo 2, no versículo 1, como é que foi que aconteceu? Ruído, vendaval, língua de fogo. Né? Não tem coisa mais escandalosa do que isso, né? Foi tão escandaloso que a turma de Jerusalém, e não tinha ninguém, nenhum carro de rua passando, aqueles carros de propaganda, atenção, o Espírito Santo está descendo no cenáculo. Não tem aqueles carros que ficam vendendo abacaxi, laranja, 3, 2, 3, e a pessoa fica sabendo. Não tem daquele carro passando lá em Jerusalém, não. E Jerusalém era uma cidade razoavelmente grande para os padrões ali daquela época, 30, 40 mil pessoas. E de repente, um barulhão, e a turma toda sai correndo. Deve ter sido um senhor barulho para uma cidade toda se mobilizar em um único lugar. Então, é um escândalo considerável. O escândalo que a gente faz no grupo de oração não é nada diante do escândalo que foi no dia de Pentecostes. Mas será que tem tanto ruído assim nos nossos grupos de oração? A ponto de atrair tantas pessoas? Ou quando o Espírito Santo vem no nosso grupo de oração, parece mais um traquinho do que realmente um grande estrondo? Bom, o fato é que a turma estava toda reunida lá na frente. E o escândalo foi tanto que as pessoas achavam que alguns deles estavam bêbados. E falavam, não, estão bêbados. E Pedro vai explicar o que está... Também falam que a gente é bêbado, não falam isso também? Pô, fanático, bando de trocador de lâmpada. Não, esse é o bispo lá de Linhas que falou da gente. Né? Eu falei para ele que eu ia falar que ele que falou. Né? Ele falou que nós somos trocadores de lâmpadas, né? Porque na hora do Osana, né, do santo, a gente, né? Aleluia, né? Então, trocador de lâmpada. Então, que a gente tá louco, que a gente, né? Mas falaram lá deles também, daquela época. E Pedro começa a falar que nada daquilo aconteceu, não era bebida, mas o que estava acontecendo. São Pedro diz, mas cumpre-se aqui o que foi dito pelo profeta Joel. Acontecerá nos últimos dias, isso está no versículo 16, 17,
acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Nos últimos dias derramarei o meu espírito. O Senhor derrama o espírito nos últimos dias. Não é num dia, mas nos últimos dias. E os últimos dias são os dias que vêm depois da vinda do Senhor, da primeira vinda do Senhor. Depois que o Senhor subiu ao céu e foi glorificado à direita de Deus, todos os dias são últimos dias. Porque depois desses dias, não terão outros dias. Porque quando o Senhor vier a segunda vez e assumir toda essa criação, e assumir todos os seus, inaugurará novos céus, novas terras, e nós não teremos mais esses dias, serão outros dias, serão outros tempos, e sei lá como serão marcados esses outros tempos, mas esse nosso tempo termina com esses dias que nós estamos vivendo. Portanto, nós estamos vivendo os últimos dias. E o Senhor vai derramar o Espírito Santo nos últimos dias, e não num dia. Por isso o Pentecostes não é só um dia. O Pentecostes começa naquele dia e vem até os dias de hoje. É o dia que o Espírito Santo está sendo derramado. São os dias que o Espírito Santo está sendo derramado. Portanto, nós estamos vivendo isso que São Pedro falou. Os últimos dias serão marcados pelo derramamento do Espírito Santo. Por isso, o Pentecostes sinaliza o início de um novo momento, o início de uma nova época para todos nós, que são esses últimos dias marcados pelo derramamento do Espírito Santo. Portanto, nós estamos vivendo, não só liturgicamente, agora nesse fim de semana, o dia de Pentecostes. Nós não estamos celebrando só liturgicamente o mistério de Pentecostes nesse fim de semana, não. Nós estamos celebrando todo o tempo da igreja o mistério de Pentecostes. Todos os dias da vivência da igreja, todos os dias de nossa vivência são dias de Pentecostes. Não só esse oficial, litúrgico que nós vamos celebrar nesse final de semana, mas todos os outros dias, todas as outras segundas-feiras, todas as outras terças, quartas, quintas, sextas, sábados e domingos, todos esses outros dias são dias também de Pentecostes, porque são últimos dias, e nos últimos dias o Espírito Santo é derramado. E como que esse Espírito Santo foi derramado nesses dias? Voltando lá para o capítulo 2, no versículo 1, como que aconteceu? Nós já brincamos um pouco sobre isso. Veio com ruído impetuoso, vendaval impetuoso, que encheu a casa toda onde eles estavam, e apareceu línguas de fogo que se repartiam, e pousou uma sobre cada um deles, porque eles estavam reunidos todos juntos. Veio o Espírito Santo de uma maneira extraordinária, e eles ficaram cheios do Espírito Santo, no versículo 4, ficaram cheios do Espírito Santo e se puseram a falar outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia exprimissem. Portanto, se esses dias que nós vivemos são os últimos dias, e se nos últimos dias o Espírito é derramado, é dia de Pentecostes perene, então é dia de experimentar todos juntos o vendaval, o ruído, os carismas, a oração em línguas, a profecia, a cura, como aqueles começavam a vivenciar. É dia de Pentecostes, portanto, é dia de experiência das línguas de fogo. É dia de Pentecostes, portanto, é dia da experiência do vendaval, que enche toda a casa, do estrondo, do ruído, que enche todos os ouvidos. É dia de Pentecostes, é dia de vivenciar essa promessa cumprida por Jesus Cristo da direita de Deus, derramar nos últimos dias o seu Santo Espírito. A igreja está vivendo esse momento, porque a igreja vive perenemente o Pentecostes. A igreja deve sinalizar para a humanidade esse derramamento perene do Pentecostes, porque o Espírito Santo é o carisma fundamental da igreja, ou seja, é a graça fundamental da igreja. E o Pentecostes é uma graça eclesial, ou seja, o Espírito Santo é dado para toda a igreja, e a igreja deve sinalizar esse perene Pentecostes que a humanidade deve viver, esse perene derramamento do Espírito Santo que a humanidade deve viver. A igreja deve sinalizar isso, e nós estamos vivendo isso na igreja. A renovação carismática faz nada mais
do que expressar na igreja a sua própria identidade. A igreja é profundamente, fundamentalmente pentecostal. E nós, Renovação Carismática, simplesmente expressamos nesses tempos de Pentecostes, nós expressamos na igreja aquilo que ela mesma é. Ela é pentecostal. E nós, Renovação Carismática, expressamos essa pentecostalidade da igreja para a própria igreja. Numa recordação, muitas vezes, da sua raiz, do seu nascimento, numa recordação ou muitas vezes numa exortação para vivenciar mais profundamente essa realidade eclesial, essa graça eclesial que é o derramamento do Espírito Santo. Mas a renovação carismática nada mais é do que a expressão do perene Pentecostes que a igreja vive. A renovação carismática nada mais é do que a expressão da pentecostalidade da igreja. De vez em quando falam que a renovação carismática ela foi importada dos nossos irmãos evangélicos norte-americanos, os chamados pentecostais clássicos, e que a renovação carismática é simplesmente uma protestantinização da igreja. Não, a renovação carismática não importou nada de ninguém. Muito pelo contrário. Se a igreja pentecostal, a igreja que nasceu no cenáculo no dia de Pentecostes, é a igreja católica, se as outras igrejas evangélicas expressam também essa pentecostalidade, expressam também esse Pentecostes, é porque retiraram do manancial que é a igreja católica. A igreja católica é pentecostal antes dos pentecostais clássicos norte-americanos, é pentecostal antes da Assembleia de Deus, é pentecostal antes da descoberta do batismo no Espírito Santo pelos próprios protestantes. Portanto, nós não estamos trazendo dos protestantes, nós estamos fazendo renascer na igreja aquilo que é próprio da igreja, aquilo que é próprio da igreja, que é a experiência de Pentecostes. Portanto, falar que nós somos uma imitação dos protestantes pentecostais é desconhecer a identidade da própria igreja católica, porque a igreja católica ela é católica porque é pentecostal porque é católica. Todos nós somos pentecostais porque somos católicos, porque a graça de Pentecostes é para todo o universo. E quem é a igreja universal não é Luiz de Macedo, é a igreja católica, porque ela é católica. Ela é católica porque é pentecostal porque ela é católica, porque é uma graça para toda a humanidade, não só para alguns. Portanto, nós, Renovação Carismática, simplesmente expressamos aquilo que é próprio da igreja, que é a sua pentecostalidade. Nós somos pentecostais. Nós somos os primeiros pentecostais. Porque nascemos aí no dia de Pentecostes. Aliás, esses dias brincaram comigo. Vocês estão agora falando que são pentecostais. Não, nós sempre fomos pentecostais. Nascemos no Pentecostes e nós não somos só pentecostais. Nós somos também evangélicos. Porque nós estamos no evangelho. Nós é que trouxemos o evangelho para a humanidade. Então nós somos evangélicos. Porque se o evangelho está na mão dos evangélicos, é porque o evangelho estava na igreja católica antes. Portanto, nós somos evangélicos. E mais ainda, nós somos universais. Não é a turma da Universal que é universal. Nós é que somos universais. Porque nós somos católicos. Então nós somos universais, evangélicos e pentecostais. Porque nós somos da igreja católica. E não temos como fugir disso. E se nós somos pentecostais, nós temos que manifestar os sinais do Pentecostes. Os sinais que nós encontramos no Pentecostes. E é isso que a renovação carismática faz hoje. Dizem que a renovação carismática quer retornar às práticas da Idade Média. Porque nós falamos muito de diabo, porque nós falamos muito de cura, porque nós falamos muito disso e daquilo, e que temos umas certas maneiras de rezar que parecem mais coisas tradicionais da Idade Média. Aliás, falam que nós da renovação carismática somos conservadores. Porque nós queremos retornar muitas vezes algumas coisas da Idade Média. Não, nós não queremos voltar à Idade Média, não. Nós queremos voltar para antes da Idade Média, nós queremos voltar lá para o século I, nós queremos voltar lá para o dia de Pentecostes, é antes da Idade Média. Porque nós queremos começar a vivenciar hoje os sinais que nós encontramos no dia de Pentecostes. Porque nós somos a expressão pentecostal da igreja. Nós expressamos a pentecostalidade da igreja. Isso foi possível para nós nesses tempos agora, por quê? Por causa do Concílio Vaticano II. Quem começou a remexer essa realidade do Espírito Santo dentro da igreja, essa realidade do derramamento do Espírito Santo
na igreja essa realidade do Pentecostes, quem começou a remexer isso dentro da igreja foi o Concílio Vaticano II, que começa com a oração de João 23, pedindo que se repita nos dias de hoje aquilo que havia acontecido no dia de Pentecostes. Que as maravilhas de Pentecostes se repetissem nos nossos tempos agora. Agora vocês imaginem, se Deus atende a oração de pobres fiéis como nós, não vai atender a oração de um Papa que pede, derrama o Espírito Santo e renova hoje as coisas que aconteceram naquela época de Pentecostes. E o que o Espírito Santo veio a pedido do Papa mesmo e começou a renovar toda a igreja, e nós começamos a manifestar essa realidade pentecostal da igreja. Por quê? Porque o grande Pentecostes, a grande renovação pentecostal da igreja começa a partir do Concílio Vaticano II. E nós, Renovação Carismática, estamos aí nesse veio. Não no veio dos pentecostais clássicos, não na imitação de algumas outras igrejas evangélicas, não, mas vivenciando aquilo que é próprio da igreja, aquilo que é próprio de nossa igreja católica, a igreja que estava no cenáculo, porque é a igreja que tem Maria como mãe. A igreja que tem Maria como mãe é a igreja que estava no cenáculo, porque Nossa Senhora estava no cenáculo. Portanto, é a nossa igreja que tem como raiz, que tem como fundamento a própria experiência de Pentecostes. Portanto, nós temos que manifestar, já que somos a expressão pentecostal da igreja, nós temos que manifestar os sinais de Pentecostes. E quais são os sinais de Pentecostes que nós encontramos aí, logo no começo? Eles estavam reunidos fazendo o quê? No capítulo 1 nós sabemos o que eles estavam fazendo reunidos no cenáculo. O que eles estavam fazendo reunidos no cenáculo? O que eles estavam fazendo reunidos no cenáculo? Orando. E como a gente faz nas equipes de serviço, né, nós rezamos, não falamos mal dos outros, não reclamamos do padre, nem falamos mal do vizinho, nem reclamamos do coordenador, nem, né, é isso mesmo que a gente faz na equipe de serviço, reza, né, para o Espírito Santo vir, sem falar mal de ninguém, sem reclamar de ninguém, sem dar desculpa nenhuma para assumir compromisso, nada, não é isso? Nós só rezamos na equipe de serviço para que o Espírito Santo venha, né? Por isso os nossos grupos de oração são cheios de poder, de carisma, de cura, de libertações, de transformações de vida, porque nós rezamos como os apóstolos rezavam e estavam reunidos como os apóstolos estavam reunidos. Nós somos tão reunidos, nós não temos inveja entre nós não somos maledicentes, nós não desejamos o poder que está na mão dos outros, por isso nós somos unidos na nossa reunião, não é? Então começa por aí, nós temos que manifestar a unidade, temos que manifestar a vida de oração. Isso são sinais do Pentecostes, que devem existir em nosso meio. Deve existir em nosso meio. Depois, outra coisa que nós encontramos aí, de repente veio um ruído, um vento, sinais, experiência que transforma as vidas. Isso é sinal de Pentecostes. Isso é sinal do derramamento do Espírito Santo, experiência, uma experiência da ação de Deus, uma experiência sensível, visível, porque o próprio São Pedro vai falar mais tarde no seu discurso, e foi derramado o Espírito Santo, como vocês estão vendo e ouvindo, porque o derramamento do Espírito Santo, a experiência do Espírito Santo é sensível, é visível, é uma experiência. O Espírito Santo não é uma ideia, é uma pessoa que participa de nossa vida, é uma experiência da ação de Deus. Eu penso que essa é a grande contribuição da renovação carismática para o momento atual da igreja. Nós estamos aí no limiar de um novo milênio. Vamos começar um novo período de evangelização. E essa nova evangelização, tão querida pelo Papa, tão desejada pelo Papa, tão exortada pelo Papa, só será possível se for a partir de uma experiência real da ação de Deus. Quem não experimenta a Deus não conhece a Deus. Quem não experimenta a Deus não consegue falar de Deus. Quem não experimenta o amor de Deus não consegue falar do amor de Deus. Por isso nós insistimos na experiência da ação de Deus, que nós chamamos de batismo no Espírito Santo. A experiência pentecostal, a experiência da vinda do Espírito Santo. Isso é sinal de Pentecostes.
E essa experiência faz o quê? Muda as vidas. E nós vamos ver que é isso mesmo que aconteceu. A transformação de vida de cada um daqueles apóstolos que estavam lá. E se nós apanharmos todos esses apóstolos que estavam lá, nós vamos ver que sofreram, e que sofreram martírio, e que proclamaram o evangelho em todos os lugares, que foram a todos os lugares, proclamaram o evangelho, e que abandonaram tudo, e só tinham realmente como desejo, como objetivo de vida, a ampliação do reino de Deus, a proclamação do evangelho, o anúncio da salvação, porque foram incendiados pelo fogo do Espírito Santo, foram transformados pelo fogo do Espírito Santo. E não eram brasinhas, eram labaredas de fogo que incentivaram, que incendiaram todo mundo. E hoje em dia a gente vê como isso precisa acontecer na vida de nossos cristãos, na vida de nossos irmãos, essa transformação pelo fogo do Espírito Santo, porque a gente vê muitas vezes aí em nossas comunidades um cristianismo medíocre, anêmico, baseado simplesmente no cumprimento de obrigações e de regras e de leis. Nós vemos aí vastas e vastas regiões sem evangelização. Nós vemos a periferia de nossa cidade, o centro de nossas cidades, aí sem evangelização. Nós vemos nossos jovens se afundarem nas drogas, nossas meninas se afundarem na prostituição, as famílias serem completamente desmembradas pelos apelos do mundo. Nós vemos o divórcio, nós vemos o aborto, nós vemos a violência a cada dia maior em nossas portas, precisando da força do Evangelho para transformar essa situação de pecado em situação de salvação. E nós, os cristãos, aí muitas vezes anêmicos, num Jesus Cristo água com açúcar, num Jesus Cristo que permite que a gente assista televisão e que coloque filme pornográfico dentro de casa no horário das 6 horas da tarde, e nós lá na frente, muitas vezes com nossos adolescentes, para depois render isso aí que nós vemos na sociedade. E nós católicos ainda, participando de muitas vezes dessas festas de tiazinha, de feiticeira e não sei do que das quantas, porque o fogo de Pentecostes ainda não foi aceso no coração desses fiéis, porque não experimentaram ainda. E não experimentaram por quê? Porque ainda não foi pregado o evangelho a eles como deve ser pregado. E isso é sinal de Pentecostes, essa transformação de vida, essa experiência do derramamento do Espírito Santo, fundamental na nossa vida. Vejam, nós estamos aqui num fim de semana e poderíamos estar em casa. O que nos fez perseverar? O que nos fez permanecer até hoje? O que nos fez vir até hoje? Não foram as palavras, não foram a teoria, não foi a teoria, mas foi a experiência que nós tivemos. Porque a experiência ninguém tira. Nós nos tornamos proprietários daquilo que nós experimentamos. Não daquilo que nós conhecemos, mas daquilo que nós experimentamos. Se eu falar para vocês que abacaxi tem gosto de laranja, vocês vão falar que eu estou louco porque abacaxi tem gosto de manga, não é verdade? Ninguém tira de nós esse conhecimento. Abacaxi tem gosto de abacaxi porque eu experimentei, eu sei qual é o gosto de abacaxi. Pode vir aqui um doutor qualquer, doutor em botânica, 3 vezes graduado, e falar que não, nós estamos errados, o abacaxi não tem gosto de abacaxi, a abacaxi tem gosto de banana, nós vamos aceitar porque ele é uma pessoa muito importante, vamos fazer assim com a cabeça, mas lá dentro vamos falar, não, abacaxi tem gosto de abacaxi. E nós podemos ter isso na nossa vida espiritual também. Se nós não experimentarmos, nós nos tornamos proprietários. Não adianta a gente falar para um jovem que está aí na beirada de entrar para um motel junto com a sua namorada e falar, não, mas isso aí não é amor. Mas ele nunca experimentou o verdadeiro amor. Como é que ele vai saber o que é o amor e o que não é o amor? Não foi batizado no Espírito Santo, não experimentou ainda. Aquele jovem que quer entrar numa viagem de drogas qualquer, e vão falar para ele, pô, esse barato aí não é legal, meu. Esse barato aí acaba dando problema. Existe um barato muito melhor. Se ele não experimentar esse outro barato, como é que ele vai largar esse barato? Há necessidade de experimentar, sim. E a experiência espiritual é legítima e necessária nos dias de hoje. E é sinal de Pentecostes. E essa é uma graça que a renovação carismática pode trazer para a igreja, pode fazer retomar na igreja. É sinal de Pentecostes. É sinal de Pentecostes o que nós encontramos aí no final do versículo 4.
e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia exprimirem-se. As manifestações carismáticas, os carismas, fazem parte dos sinais de Pentecostes. E a renovação carismática é carismática porque ela expressa os carismas, manifesta os carismas. Não existe renovação carismática sem os carismas. E quais os carismas? Todos, e mais alguns que nós não conhecemos. Todos devem ser manifestados na renovação carismática. Aonde na renovação carismática? Aonde a renovação carismática estiver. No grupo de oração, no grupo de serviço, na reunião de servos, aonde nós estivermos nos reunindo como renovação carismática, os carismas devem aparecer, porque são sinais de Pentecostes, e nós sinalizamos o Pentecostes na igreja. Os carismas são dados à igreja para a evangelização, para o serviço. Nós manifestamos esses carismas. Portanto, nos lugares de evangelização, no grupo de oração aberto, por exemplo, muitas vezes nós falamos assim: os carismas devem acontecer só lá entre os servos, porque eles já estão preparados, porque eles já compreendem o que são os carismas. Não, os carismas não foram dados para a compreensão. Os carismas são dados para a experiência e são dados para o convencimento daqueles que não acreditam. Portanto, os carismas devem ser utilizados nos grupos de oração abertos e não nos grupos de oração fechados, onde as pessoas já conhecem, já são convencidas e convertidas. Ali não há necessidade. Há necessidade nos lugares onde as pessoas não acreditam e ainda não foram tocados pelo Evangelho. É lá que os carismas devem ser utilizados. É ser utilizado com os drogados, é ser utilizado com as prostitutas, é ser utilizado com os espíritas, é ser utilizado com os macumbeiros. É com essas pessoas que os carismas devem ser utilizados. Porque os carismas vão manifestar a experiência de Deus e são ferramentas para que o Evangelho seja mais eficiente, seja mais contundente para atingir os corações. Esses são sinais de Pentecostes. E são sinais que devem estar presentes nos dias de hoje, porque os dias de hoje são dias também de Pentecostes. A renovação carismática expressa esse Pentecostes perene da igreja atualmente, nesse momento que a igreja vive. Por isso esses sinais, a oração, a unidade, a transformação de vida, o fogo do batismo no Espírito Santo, os carismas, devem ser os sinais também da renovação carismática. Devem ser os sinais que identificam essa expressão da igreja, essa manifestação da igreja, que é a renovação carismática. Por quê? Porque nós estamos vivendo os dias de Pentecostes. Porque, como São Pedro disse, nos últimos dias derramarei meu Espírito. E os últimos dias são os dias que nós estamos vivendo. Pode falar para o seu irmão aí, para a sua irmã: hoje é dia de Pentecostes. Como foi ontem, foi dia de Pentecostes. Como amanhã vai ser dia de Pentecostes. Pode falar isso para ele. Não é só domingo, não. Fala para ele: todos os dias são dias de Pentecostes. Você pode falar para ele: então todo dia é dia de manifestar os carismas. É dia de batismo no Espírito Santo todos os dias. É dia de mudança de vida todos os dias. Porque hoje é dia de Pentecostes, nós vamos pedir isso. Põe a mão no teu coração. Feche seus olhos. E vamos pedir: Senhor, hoje é dia de Pentecostes, derrama então seu Espírito Santo agora sobre nós, Senhor. Como o Senhor fez naquele dia, lá no cenáculo, Senhor, nós estamos aqui reunidos como eles estavam. Estamos aqui ao redor de sua mãe, Maria, também nossa mãe, como eles estavam. Senhor, por isso nós estamos pedindo como eles pediam. Vem Espírito Santo, derrama teu Espírito Santo. Ressuscitar em nosso meio com a manifestação de todos os carismas, Senhor. É isso que nós pedimos. Derrama agora o teu Santo Espírito sobre nós, sobre o meu coração, Senhor. Levanta teus braços.